Olá, vamos hoje para o dia 23 do devocional e o tema de hoje é humilha-te, humilha-te, humilha-te. E a palavra base que a gente vai usar hoje está em Tiago, capítulo 4, versículos 6 ao 10. Vou trazer para você. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então vamos para a reflexão agora. Humilhem-se na presença de Deus. Por trás desse comando existe um superpoder transformador, tão poderoso que merece a nossa reflexão. Salmos, capítulo 51, versículo 17, diz: Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A primeira vez que eu ouvi isso, eu me perguntei: mas o que é um coração quebrantado? O que pensa, o que fala e o que sente alguém com um coração contrito e quebrantado diante de Deus? E foi experimentando isso que pude entender seu poder. Descobri vivendo que existem 3 maneiras de nos humilharmos diante de Deus. A primeira é pela dor. São as situações de grandes desafios, de medo, de grandes perdas, de muita dor na alma, que nos ensinam a buscar o refrigério, alívio e esperança na presença de Deus. Somos levados pela dor a curvar a cabeça, dobrar os joelhos em rendição e clamar por socorro, alívio, direção, esperança, cura e milagres do céu. Momentos de dor nos ensinam a olhar para a nossa vida e a analisar onde erramos e o que precisamos mudar para vencer algumas situações. É diante das ameaças que admitimos o quanto somos limitados, o quanto somos vulneráveis e quanto precisamos aprender a confiar e descansar em Deus para sobreviver aos dias ruins. E nas maiores provas da vida, nas maiores provas da vida que entendemos como não somos absolutamente nada, além de pecadores e necessitados da misericórdia e do perdão do Pai, todos os dias. A dor nos move ao arrependimento e à humilhação diante daquele que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas e que permite todas as coisas. E se cremos na palavra de Deus, sabemos que toda dor é tratamento, toda dor é para forjar nosso caráter, para nos aproximar de Cristo e para quebrar nossa altivez, para ensinar a mim e a você a nos rendermos em adoração e dependência do Senhor, clamando pelo seu socorro, reconhecendo o seu senhorio e nossa pequenez. O segundo caminho para o quebrantamento diante de Deus é a plena convicção de quem Ele é, do seu senhorio sobre a nossa vida. É o mais profundo entendimento de que Ele é Pai, que também é Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que criou o mundo e o ser humano por meio da sua palavra, por meio de quem tudo passou a existir. É olhar para o mundo em volta e reconhecer o tamanho do seu poder, da sua majestade, saber que estão sob o comando dele todas as coisas do universo, que toda a criação manifesta a sua glória, que ele é o único digno de adoração, louvor e temor. O temor nos faz reconhecer a nossa insignificância como criatura e saber que tudo que há de virtuoso em nós vem dele. E da mesma maneira, saber que tudo que há de mal em nós desagrada ao nosso Senhor e produzirá frutos ruins na nossa vida. Sabendo que de Deus não se zomba, tudo que plantamos nós colhemos. É um quebrantamento sincero diante da maior autoridade que existe sobre mim e sobre você. Um quebrantamento que produz em nós sabedoria e santidade e que nos faz reconhecer o quanto precisamos vigiar nossa vida
para nos mantermos agradando ao nosso Senhor. O terceiro caminho que nos leva ao quebrantamento na presença de Deus é o amor. Certo dia, você tomou a decisão de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, como Filho do Deus vivo, que se fez homem e habitou no meio dos homens para nos ensinar o caminho até o Pai, que morreu na cruz para que, por meio do seu sangue justo derramado, fôssemos remidos e inseridos na árvore da vida. Seu sacrifício nos deu vida e vida eterna com Deus. Não tem como saber disso e não amar profundamente a Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não tem como conhecer a palavra de Deus e não encher o coração de amor e gratidão por ele ter nos resgatado do inferno, ter nos adotado e hoje podermos ser chamados filhos de Deus. Não tem como caminhar com ele no nosso dia a dia, por meio do estudo da Bíblia, por meio dos louvores e da adoração sincera, e não sermos cheios do Espírito Santo de Deus, que inunda a nossa alma de vida e de virtudes, que só podem vir dele. Só o Espírito Santo em nós nos santifica e nos faz parecermos com Cristo. Não tem outro caminho para agradarmos a Deus se não for sendo cheio do Espírito Santo. É seu amor por Cristo e sua gratidão por ele na cruz que fazem com que você, como um ato de rendição e humildade, quebrante seu coração diante dele todos os dias, dizendo o quanto o ama, o quanto precisa de perdão pelos seus pecados e o quanto deseja agradá-lo em todas as áreas da vida, glorificando seu santo nome. Então, o caminho para o nosso humilha-te, humilha-te e humilha-te vem da dor, do temor e do amor. E todos os três tipos de quebrantamento são fundamentais para que nossa alma se coloque em seu lugar de insignificância todos os dias e que nosso coração se encha de santidade, de humildade e do amor que nos faz agradar a Deus. Então, essa reflexão que ela traz nesse dia de hoje, né? E ela traz assim de uma maneira muito clara, né? De uma maneira muito, eu achei muito esclarecedora, né? As três formas de quebrantamento, as três formas de se humilhar, tanto pela dor, como pelo temor e também pelo amor, né? Eu achei bem interessante, eu achei assim muito completo, né? E que Deus possa renovar na nossa vida todos os dias e fazer com que a gente acesse um nível de quebrantamento cada vez maior, para que a gente consiga se humilhar cada vez mais nesses três níveis, né? Porque tanto um como o outro, todos os três níveis, eles deixam claro para a gente que nós não somos nada, não podemos fazer nada e não temos nada se não for por meio dele, né? Que ele é tudo na nossa vida. E aí a gente volta lá naquela frase que já foi de alguns devocionais aí de alguns dias atrás, que diz, né, da definição da humildade, que a gente reconhecer e enxergar que nós não somos nada, que ele é tudo, e dar espaço para que ele seja tudo na nossa vida. Esse eu acredito que é o coração quebrantado, é isso, é esse dar espaço para que ele seja tudo, né? Reconhecendo o amor dele, temendo ele, reconhecendo ele como Senhor realmente da nossa vida e reconhecendo também, entregando para ele as nossas dores, nossos problemas, preocupações, sonhos, projetos, que somente através dele podem ser concretizados e resolvidos. Então, eu creio que é isso, né? Foi bem esclarecedor hoje, a palavra de hoje, e que Deus possa nos abençoar e quebrantar o nosso coração cada vez mais, nos levar para um nível mais profundo de entrega, de humildade. É esse o meu desejo, de santidade. Esse é o meu desejo para a minha vida e para a sua vida. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal e te fortaleça para que você permaneça firme nesse devocional, fazendo de todo o seu coração. E que a gente possa ver os frutos, né, maravilhosos, primeiro na nossa vida espiritual e depois em todas as áreas da nossa vida, por meio desse devocional, desse tempo de busca que nós temos dedicado a ele. Um abraço, até amanhã.